Olá, tudo bem? Me chamo Gabriel. Estou iniciando aqui uma série de vídeos de resolução de questão de matemática do Enem, certo? O intuito desse canal não é somente a resolução de questões do Enem, mas também de outros vestibulares, de concursos e até mesmo, quem sabe, produzir alguma aula em específico de algum conteúdo relacionado à matemática, certo? E o intuito desse canal é justamente ajudar aquelas pessoas que estão se preparando para fazer o vestibular, algum vestibular, ou que sentem dificuldade também em matemática, né? Aquelas pessoas que também têm dificuldades, porque, como nós sabemos, a matemática não é uma matéria fácil, né? Nós temos que colocar isso na mente, que é uma matéria difícil e muitos têm dificuldade, certo? Então, acredito que primeiro devemos reconhecer isso, né? Que a matemática ela não é fácil, é difícil e muitos precisam de ajuda, certo? Então, inicio aqui com a questão 136 do Enem de 2024, certo? Da prova azul. O tamanho mínimo que a visão humana é capaz de visualizar sem o uso de equipamento auxiliar é equivalente a 100 micrômetros. Um micrômetro equivale a 10 elevado a menos 3 milímetros. Um estudante pretende visualizar e analisar hemácias do sangue humano, que medem 0,007 milímetros de diâmetro. Ela adquiriu um microscópio óptico que tem uma lente ocular que amplia em 10 vezes a imagem do objeto em observação, e um conjunto de lentes objetivas com esta capacidade de ampliação. E aqui, essa primeira parte da questão, ela vai dizer as lentes para a gente, certo? As informações que a questão dá. Diz que a nossa capacidade de visão humana é de 100 micrômetros, e isso equivale a 10 elevado a menos 3. Isso é a mesma coisa que eu dizer que 100 vezes 0,001, certo? 0,001 milímetros, ok? E a gente faz essa resolução dessa conta. A gente pode fazer o seguinte, é um número bem feio de se calcular, mas como a gente está fazendo um cálculo com 100, a gente pode fazer o seguinte, a gente corta esses dois zeros, e a nossa vírgula ela vai andar duas casas decimais, ou seja, andou uma, andou duas casas. E isso resulta em 0,1 milímetro. E essa é a capacidade da visão humana de visualizar um objeto sem nenhum equipamento, certo? A segunda informação que a questão dá para a gente é o tamanho das hemácias, que mede 0,007 milímetros. 0,007 milímetros. E diz também outras coisas aqui. Em relação ao microscópio, a gente tem uma lente ocular, e essa lente ocular, que é a lente própria do microscópio, já aumenta a nossa visão em 10 vezes, certo? E as lentes objetivas são lentes extras que a gente põe para ampliar ainda mais essa visão, ok? E a questão continua. Um funcionamento desse microscópio permite o uso da lente ocular sozinha ou a combinação dela com uma de suas lentes objetivas, proporcionando nesse caso um aumento de sua capacidade de ampliação final, que é dada pelo produto entre as capacidades de ampliação da ocular e da objetiva. Essa estudante pretende selecionar a lente objetiva de menor capacidade de ampliação, deixa eu marcar isso aqui, menor capacidade, na combinação com a ocular, visualizar hemácias do sangue humano. A lente objetiva a ser selecionada pela estudante é a. Ou seja, a questão só quer saber a lente que essa estudante precisa para visualizar as hemácias, certo? 0,1 é a capacidade que o olho humano tem de visualizar sem nenhum equipamento, certo? Vocês concordam comigo que o tamanho das hemácias é muito menor que a capacidade de visualização do olho humano? Ou seja, o olho humano ele não tem capacidade de visualizar essas hemácias. Porém, a questão diz que a lente ocular ela aumenta em 10 vezes, certo? Então, só de o rapaz ou a moça, a estudante, colocar o olho ali, nessa lente, vai ampliar em 10 vezes. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que 0,07 milímetros. Porém, mesmo assim, a visão humana ela não consegue enxergar, porque ainda é menor. E a gente precisa de uma lente objetiva, e é o que a questão nos diz, certo? Deixa eu mudar a cor da caneta, vou colocar azul. E a gente pode fazer o seguinte, a gente pode montar uma equação a partir disso, dessas informações que a gente tem. Como é que a gente monta essas informações? 0,07 é o tamanho da ampliação da lente ocular. E a gente precisa de mais uma lente para poder enxergar, certo? E a lente eu não sei, ou seja, a minha lente é X, porque eu desconheço. E isso tem que ser igual à capacidade de ampliação, na verdade, é a capacidade que a visão humana ela consegue visualizar sem nenhum equipamento, que é 0,1 milímetro, certo? E a gente só vai resolver essa equação. Normal. X é igual a 0,1 dividido
por 0,07. A gente pode fazer o seguinte, vamos multiplicar por 100 em cima e multiplicar por 100 embaixo. Porque é muito feio fazer uma divisão assim, né? De número com vírgula. Então a gente pode fazer isso para eliminar justamente as nossas vírgulas. Ou seja, em cima vai ficar 10, embaixo vai ficar 7. 10 dividido por 7. E isso é aproximadamente o nosso x 1,428. Ok? Essa é a capacidade da lente que a gente precisa para ver essas hemácias, certo? E muita gente, quando chegou nessa questão, acabou marcando a letra D. Letra D não, minto. A letra E, onde tem a lente 4, 1,4 vezes. Só que vocês concordam comigo que 1,4 é menor que 1,428? Ou seja, essa nossa lente ainda não consegue enxergar as hemácias. Então a gente já poderia eliminar aqui duas questões. Duas alternativas, na verdade. Deixa eu mudar a cor de novo da caneta. A gente poderia eliminar a lente 5 e a lente 4. Porque 1,1 também é menor que 1,428. E só iria sobrar para a gente a lente 1, a lente 2 e a lente 3. Porque elas sim têm capacidade de fazerem a gente enxergar essas hemácias. Porém, a questão nos diz o quê? Vamos voltar lá no final da questão e ela diz o seguinte, que esse estudante pretende selecionar a lente objetiva de menor capacidade. Ou seja, qual é a lente entre 1, 2 e 3 que tem a menor capacidade? É a lente número 1, onde amplia em duas vezes. Ou seja, alternativa correta, letra A. Ok? Essa questão eu classificaria ela como média. Eu não sei qual foi a classificação que o Enem deu para ela, que os matemáticos, as pessoas que resolveram deram, mas eu classificaria essa daqui como uma questão média, né? Acredito que não seja uma questão fácil, justamente porque tem ali um raciocínio envolvido, mas também não é uma questão difícil, não é impossível ser feita, né? Se você entender o que a questão quer dizer, você consegue resolver tranquilamente, certo? Então, esse foi o primeiro vídeo, né, de outros que virão, vou postando aqui. Caso vocês gostem, eu posso trazer resolução de outros tipos de concurso, outro tipo de vestibular, e vão comentando aí, vão deixando like, e caso vocês conheçam alguém que também precisa dessas informações, precisa também de uma ajuda em matemática, vocês podem recomendar esse canal, né, e quem sabe esses vídeos podem acabar ajudando essas pessoas, né? Então, desde já agradeço a cada um que assiste aqui, e vou ficando, e até o próximo vídeo.